Olá! Nós vamos agora, pessoal, fazer uma revisão sobre os conteúdos de história que a gente viu até aqui, tá certo? Principalmente Egito, os povos hebreus, fenícios e persas. Então a gente vai começar falando sobre o Egito, a questão da formação social, também era uma sociedade hidráulica, nós vamos falar sobre isso, questão de cultura, religião, e depois no próximo vídeo falar sobre esses povos hebreus, fenícios e persas. Tudo isso vai ser prioridade para o estudo da nossa prova de história. Vamos falar sobre o Egito agora. O Egito, os povos egípcios se fixaram na região que nós entendemos como crescente fértil, como vocês podem ver aí, essa meia-lua é onde intitulamos aí de crescente fértil, que vai desde o atual Iraque até o Egito, onde foi aí o berço das primeiras civilizações, onde está localizada a região da Mesopotâmia, onde está localizada a região aí do Egito, certo? 3 rios importantes estão aí no crescente fértil. Os 2 rios que foram extremamente importantes para o desenvolvimento dos povos mesopotâmicos, que eram os rios Tigre e Eufrates, e aqui no caso do Egito, o rio Nilo. Por isso nós chamamos essas sociedades de sociedades hidráulicas. Lembram que eu falei para vocês da importância do rio Nilo para os egípcios, assim como era importante o rio Tigre e Eufrates para os povos mesopotâmicos. Então, assim, não existiria desenvolvimento social se não fossem esses rios. Então, o principal protagonista dessa história, na verdade, é o rio Nilo. Assim como o protagonismo da história dos povos mesopotâmicos está ali em torno dos rios Tigre e Eufrates. Então, tudo que a gente vê de desenvolvimento, da construção de diques, do desenvolvimento da navegação, construção de canais de irrigação, barragens, o desenvolvimento de técnicas agrícolas, está aí voltado para a questão do favorecimento dos rios, certo? Então, nós temos aí uma frase que vai dar continuidade, vai embasar o estudo sobre o Egito. O Egito é uma dádiva do Nilo. No campo da história, nós dividimos em período pré-dinástico e período dinástico para estudarmos o Egito Antigo. Então, assim, o período pré-dinástico ele é caracterizado pela divisão dessa população em nomos, em que existia dentro desses nomos um líder chamado de nomarca. O período dinástico é caracterizado já pela unificação de todos esses nomes, do Alto e do Baixo Egito, e pela figura do faraó. Então, existe aí 2 momentos precisamente muito distintos. O pré-dinástico sem o faraó e o dinástico com o faraó. Menes unificou o Alto e o Baixo Egito e aí se tornou o primeiro faraó da história. Com a unificação do Alto e do Baixo Egito, nós temos tanto a figura do faraó, como se tem um governo centralizado a partir de então. Então, a divisão em nomos, Alto e Baixo Egito, era uma constituição política descentralizada. A partir do primeiro faraó, nós temos aí o início de dinastias sucessivas, mas de um governo especificamente centralizado, porque todo o poder passa a estar nas mãos do faraó, e esse faraó, ao longo dos anos, vai adquirindo tanto poder como a questão de ser endeusado pelos povos egípcios. A sociedade do Egito. É importante que se destaque 2 coisas. Primeiro, era uma sociedade extremamente estratificada, ou seja, muito dividida em classes sociais. Segundo, era uma sociedade que pouco se podia haver a possibilidade de uma ascensão social. Então, geralmente, quem estava inserido em um grupo permanecia nesse grupo. Não havia possibilidade aí de migrar, de alcançar um outro status socialmente falando. Mas, enfim, ela estava extremamente dividida, desde o faraó até os escravos. Inclusive, os escravos seguiam aí a mesma regra das sociedades antigas, ou eram escravos por endividamento, ou porque perderam a guerra e estavam ali como prisioneiros, como escravos do Egito. Então, assim, faraós, nobres e sacerdotes tinham muito prestígio na sociedade egípcia, os soldados, que gradativamente alcançaram destaque nessa sociedade. Os egípcios não eram exatamente militares, não se tinha muito apreço pela guerra. Isso foi adquirido ao longo dos anos por necessidade, porque
Ao longo de vários anos, o território egípcio foi invadido, então, por necessidade, eles acabaram adquirindo técnicas de guerra e estruturando o exército egípcio. Então, soldados, escribas que cuidavam da questão dos negócios, da cobrança de impostos, os comerciantes, artesãos, camponeses e, por fim, os escravos. A figura do faraó. Com o passar dos anos, essa figura vai adquirindo um caráter divino. Então, desde Menés, o primeiro faraó, houve um fortalecimento em torno dessa figura, tanto que os sacerdotes vão ajudar muito nesse contexto. Então, o faraó era tido como um deus na sociedade egípcia, de poderes, inclusive sobrenaturais. E geralmente essa era uma das representações desse faraó no Egito, com alguns símbolos muito significativos. Por exemplo, nós temos o cetro, que significa poder, e também o chicote, que também significa poder, a barba postiça, que representaria ali a questão da imortalidade, e a serpente sagrada, que daria a ele o caráter de proteção. Os egípcios, eles eram politeístas, assim como todas as sociedades da antiguidade a esse período, certo? Mas era um politeísmo diferente, porque se apresentava de uma forma diferente. Essa religião era baseada no antroposomorfismo. O que é isso? Vamos explicar. Antroposomorfismo é aquela religião, aquela doutrina em que se tem como deuses figuras que têm metade figura humana, metade animal. No caso dos egípcios, o corpo era humano e a cabeça sempre de algum animal. A religião dos egípcios, que era basicamente caracterizada pelo antroposomorfismo, também em algumas situações ela poderia ser caracterizada pelo antropomorfismo, então variava. Só que são termos muito similares, vamos prestar atenção para diferenciar. O antroposomorfismo, vocês já sabem que é essa mistura, essa figura divina vai ser caracterizada, metade homem, metade animal. No caso dos egípcios, a cabeça era uma representação de algum animal. Mas o antropomorfismo, por exemplo, é aquele em que a figura divina ela adquire características humanas. Por exemplo, os gregos. Os gregos, as suas divindades, elas possuíam, em sua maioria, características humanas. E o zoomorfismo já é a doutrina em que se coloca como a figura divina os animais, uma figura animal de uma forma geral, tá certo? Só para que vocês entendam os termos que são muito similares. E a mumificação? Gente, a mumificação era um reflexo da religião dos egípcios, disso vocês também já sabem. Era um processo longo, era um processo demorado, não era algo prático, girava em torno de até 70 dias para se fazer todo o processo da mumificação no corpo do falecido. Então, assim, nem todos passavam pelo processo de mumificação. A mumificação era feita para os nobres, nos nobres e principalmente nos faraós, né? Então, escravos, camponeses, aquelas pessoas que ficavam mais à margem da sociedade, não se tinham o direito ou não se tinha como fazer a mumificação em todas as pessoas que ali morriam, né? Então, era muito mais voltado para questão aí, dependia também da questão de importância na sociedade egípcia. Então, assim, que vocês entendam, era porque acreditavam na vida após a morte, portanto, esse cuidado com o corpo. Graças à mumificação, os egípcios conseguiram adquirir um conhecimento muito específico do corpo humano, da anatomia, porque manipulavam esse corpo, então retiravam as vísceras, que vocês também já sabem, né, o desenvolvimento desse processo, retiravam todas as vísceras, tratavam o corpo com a desidratação desse corpo, colocavam óleo, perfumavam o corpo, depois enfaixavam o corpo, colocavam no sarcófago e colocavam na pirâmide, no caso do faraó. A manifestação artística através da pintura. A pintura do Egito Antigo, ela tinha uma particularidade muito grande, que era da seguinte forma: o corpo era representado de frente e a cabeça e membros, as pernas, estavam sempre de perfil. Então, assim, era unânime, todas as pinturas representavam a figura humana dessa forma. E tinha algumas diferenças em relação à profundidade,
em relação à técnica, mas o que mais chamava atenção era esse fator. Então, cabeça de perfil, pernas de perfil, mas o tronco sempre representado de frente. Eu trouxe para vocês essa figura que vai descrever a característica principal da pintura egípcia. Então, como vocês podem ver, o olho e o tronco sempre representados de frente, porém, cabeça e pernas, e sobretudo os pés também representados de perfil, só para que vocês possam, de fato, entender essa questão da característica principal da pintura dos egípcios. E por fim, para finalizar o nosso resumo breve sobre o Egito Antigo, falar sobre as pirâmides, que é a grande marca da arquitetura desse povo, tá certo? Então, assim, as pirâmides simbolizavam o poder do faraó, sem dúvida nenhuma. Elas eram construídas pelos faraós, a mando dos faraós, para servirem aos faraós. Não eram templos, elas serviam como túmulos, para que o corpo do faraó fosse depositado ali no sarcófago. E ali também estariam os seus pertences, os pertences dos faraós. Então, assim, não dá para falar de Egito sem falar sobre essa grandiosa construção que eram as pirâmides. Espero que tenha ficado claro esse breve resumo, e esse aprofundamento a mais fica na questão do livro didático, tá certo?